Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e também desejo uma boa tarde. Para nós é uma satisfação quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos em um local público como este, para que lhe rendemos graça, lhe adoremos na beleza da sua santidade e também na oportunidade compartilhemos da sua palavra. Bendito seja o seu nome para sempre. Deus ama o homem. Isto já foi falado nesta tarde aqui neste local. E Deus provou o seu amor para com o homem, em que enviou o seu Filho para morrer pelos homens, sendo ainda pecadores. Deus não enviou Cristo para morrer por sãos, por homens bons, não. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus a esta baixa terra e não viu um justo sequer, mas mesmo assim Ele amou o homem e enviou Jesus para morrer por mim e por você. Bendito seja o seu nome. Disto prova o seu amor, melhor, por este ato prova o amor de Deus, porque o amor é quando a gente faz algo em benefício daquele a quem a gente ama. E Deus fez isto por mim e por você. Bendito seja o seu nome. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, no capítulo 3, e no versículo de número 16. Este texto é considerado para nós o texto áureo da Bíblia Sagrada, que nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. O texto diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Esta palavra é uma palavra que nos deixa entender que não há como mensurar, como medir o amor de Deus pela humanidade, porque a Bíblia diz que todos eram pecadores, todos andavam ao seu bel prazer, não faziam caso de Deus e nem da sua palavra. Mesmo assim, Deus enviou o seu Filho para morrer por estas pessoas. Alguém pode se animar a morrer por uma boa causa, por um amigo ou por um ente querido, mas morrer por alguém que não faz caso de si, por alguém que não está nem aí. Não, somente Deus poderia fazer isto, e Ele fez. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, você que está ao alcance da nossa voz, ao alcance desta palavra, saiba que Deus ama você. Não importa o estado em que você se encontra, não importa a tua posição social, não importa a tua condição física, não importa qualquer que seja a tua situação. Isto não significa dizer que Deus concorda com o erro, mas nós estamos se referindo à sua pessoa. Deus te ama, meu amigo, Deus te ama, minha amiga. Louvado seja o seu nome para sempre. E quem ama quer o bem, quem ama faz o bem, e foi isto que Deus fez, enviou o seu Filho a este mundo. Louvado seja o seu nome, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não obstante Deus amar o homem de uma forma imensurável e ter também um poder imensurável, Ele jamais pode tomar a atitude que o homem deve tomar. Por isto que o texto diz que Deus enviou Jesus a este mundo para morrer por mim e por você, quando na verdade nós que deveríamos morrer, Jesus veio e morreu. Mas o texto diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, para que todo aquele que acredita na morte substituta de Jesus na cruz do Calvário, na morte expiatória de Jesus
Jesus na cruz do Calvário, porque a consequência do pecado é a morte, e isto era para nós morrer. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Agora que aquele que crê que Cristo morreu, pagou a penalidade do pecado por mim e por você, se submete a Ele como Senhor e como Salvador da sua vida, alcança a vida eterna. Louvado seja o seu nome para sempre. O pecado leva o homem à perdição, leva o homem à angústia, como diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra o dano eterno, não sofra as consequências eternas, não porque Deus seja um Deus tirano, ou porque Ele seja um Deus mau, absolutamente não, mas porque Deus é justo. Ele diz na sua palavra que a consequência do pecado é a morte, morte física, morte moral, morte espiritual e morte eterna. Mas aquele que crê na sua oferta, aquele que crê no seu livramento, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele alcança a vida eterna. Vida eterna não é somente uma vida infinda, não. Vida eterna é uma modalidade de vida. Vida eterna significa ter paz, ter ânimo na sua vida, ter coragem para viver, ter alegria mesmo em meio às adversidades. Vida eterna é a qualidade de vida do próprio Deus, louvado seja o seu nome, a qual Ele nos oferece nesta vida e no porvir. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas para tanto, o homem deve tomar uma decisão, porque o homem, o ser humano, ele é um ser livre, responsável pelas suas decisões. É um ser inteligente, capaz de avaliar o certo e o errado. Daí porque Deus espera que o homem tome esta decisão. Deus jamais vai infringir o direito de responsabilidade ou de vontade do homem. O maior motivo que nós vemos na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, para que Deus pudesse intervir na vontade do homem, foi quando Adão e Eva pecaram. Todos os males que já sofreram a humanidade, que estão sofrendo, que ainda irá sofrer, foi por conta daquele ato de desobediência de Adão e Eva. No entanto, Deus não impediu que eles fizessem aquilo que fizeram, pecaram, desobedeceram a Deus, porque Deus deu a capacidade para eles de escolha. De igual modo hoje, Deus dá a capacidade de escolha ao ser humano, e da mesma forma que aconteceu naquela época, houve juízo, há juízo ainda hoje, e haverá para aqueles que escolhem desobedecer a Deus, para aquele que escolhe viver em descaso para com Deus e com a sua palavra. Deus te ama, e Ele te dá a oportunidade hoje, para que tu tomes decisão de aceitá-lo em sua vida como Senhor e Salvador, mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a qual nós estamos pregando nesta tarde. Louvado seja o seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, você e sua família, proporcionando aquilo que tu precisa. Mas a minha oração principal é que Deus ilumine a tua mente e que tu tomes a decisão nesta tarde de aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.